Vamos começar nosso vídeo aqui o assunto é sobre o arrebatamento da igreja. Vou começar a falar sobre as principais passagens que falam sobre o arrebatamento da igreja. A primeira se encontra em 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17. Diz assim: Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então essa é uma passagem que fala claramente sobre o arrebatamento da igreja. Lembrando que nós estamos hoje na dispensação chamada da graça, na era da igreja, a dispensação da graça. Ela se iniciou com a primeira vinda de Jesus. E essa dispensação, a Bíblia diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Então Jesus ele inicia a dispensação da graça e essa dispensação já está durando aí muito tempo, cerca de 2000 anos essa dispensação, e ela será concluída no arrebatamento da igreja, como vimos no vídeo anterior sobre a segunda vinda. Você que acompanha aqui o canal sabe. Portanto, essa dispensação vai se findar com o arrebatamento da igreja. E aqui tem uma passagem, 1 Tessalonicenses 4, versículos 16 e 17, que mostra claramente como será, de que forma será. Só Deus Pai sabe o dia e a hora. Porém, nós sabemos que é um acontecimento inevitável. E devido aos sinais que já foram todos cumpridos, por exemplo, primeiro, a apostasia e o esfriamento espiritual, descrito em Tessalonicenses 2, versículo 3, no 2 Tessalonicenses 2 e 3, fala sobre este esfriamento espiritual e fala sobre o abandono da fé por muitos cristãos, fala sobre a igreja se afastando da doutrina, fala sobre essa apostasia. Também fala sobre as guerras e conflitos. Jesus disse: ouvireis de guerras e rumores de guerras, no Evangelho de Mateus capítulo 24, versículos 6 e 7. Você pode acompanhar, falando sobre guerras frequentes, tensões globais e ameaça nuclear e conflitos mundiais. Isso tudo já está cumprido. Também fala sobre os desastres naturais, crises globais. Você vai encontrar isso em Mateus 24, falando sobre os terremotos e fomes e pestes, dores de parto, do fim. Também isso já se cumpre, já se cumpriu. Também falando sobre a pregação do evangelho no mundo inteiro, Mateus 24, 14. Antes de todo o avanço da internet, principalmente, nós víamos aí forças missionárias em todo mundo se movimentando, principalmente por causa dessa passagem, Não, o evangelho tem que ser pregado a todas as nações. Você via um esforço missionário, até hoje tem isso, o esforço missionário. Você vê hoje países como o Irã e a China, onde a igreja cresce de forma muito impressionante, muito por causa dessa força missionária, mas o uso da tecnologia ajuda e facilita muito a comunicação. Mas hoje, com a internet, com a facilidade toda da tecnologia e esse avanço todo na ciência e na tecnologia, hoje o evangelho se espalha de forma muito rápida, muito grande, através da TV, através da internet, através da tecnologia. E praticamente hoje o evangelho já chegou em todos os países do mundo. Praticamente já chegou a todas as nações, como a Bíblia diz. Será que hoje existe algum país onde o evangelho ainda não entrou? Sempre. O evangelho sempre tem um jeito de entrar, principalmente hoje, de uma forma muito forte e muito impressionante através da tecnologia. Portanto, já é um sinal que se cumpriu também. E aí, fala-se muito sobre a restauração de Israel, que foi a criação do Estado moderno de Israel, que foi em 1948. Fala-se muito disso na relação desse acontecimento com Ezequiel 37. Isso também já é algo que já se cumpriu. E fala sobre também o aumento da perseguição. Mateus 24, versículo 9. Seriam odiados por causa do meu nome, Jesus disse. Fala dessa perseguição religiosa em vários países, da hostilidade
cultural ao cristianismo. Hoje nós vemos aí em muitas partes do mundo essa perseguição crescente, cristãos morrendo, coisas terríveis acontecendo nos países onde o cristianismo é perseguido. E também fala-se sobre os sinais morais semelhantes aos dias de Noé. Mateus 24, 37 até o 39, Jesus compara o fim dos dias àquela época de Noé, quando o dilúvio aconteceu, ou seja, uma corrupção moral, a violência, a indiferença espiritual. Nós vemos isso nos dias de hoje de uma forma muito grande. Portanto, na questão dos sinais citados, praticamente, todos cumpridos: apostasia espiritual, as guerras, crises globais, desastres naturais, evangelização mundial, muito disso através da internet, mas tem muito esforço missionário, tradução da Bíblia, enfim, hoje pode-se dizer que em todos os países do mundo o evangelho já entrou de alguma forma, e também a restauração de Israel, a perseguição aos cristãos, a decadência moral e global, tudo isso já cumprido. Portanto, o que falta? Os sinais já estão cumpridos. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 fala claramente sobre o arrebatamento. Fala também em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52. Diz assim: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. É uma passagem que também faz alusão ao arrebatamento da igreja. Mateus 24, do versículo 4 em diante até o final do capítulo, você vai ler também Jesus falando sobre o fim dos tempos. Ele falou claramente sobre o fim dos tempos, até o versículo 51. Então, Mateus 24, do versículo 4 até 51, e também Lucas, capítulo 21, do versículo 8 em diante, você vai acompanhar todos os versículos, principalmente até o 36, onde Jesus fala: vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Eu gostaria de aproveitar esses versículos de Lucas 21, versículos 34 e 35, que dizem assim: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra, de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. O que o Senhor Jesus quer dizer com sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer? As coisas vão acontecer e a igreja será arrebatada para não passar por esse juízo que vai acontecer. Portanto, há uma necessidade aqui de vigilância. Qual que deve ser a postura da igreja em relação ao arrebatamento? Tem que ser uma postura de vigilância. Por quê? Porque muitos vão estar com os corações carregados de preocupações, cuidados da vida, glutonaria, embriaguez, e não vão perceber o momento do arrebatamento da igreja, porque este dia virá como um laço, ou seja, vai pegar muitos de surpresa. Portanto, há uma necessidade de vigilância em todo o tempo. Jesus disse no versículo 36, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas as coisas. Portanto, qual deve ser a postura? Uma postura de vigilância, de oração, sempre pedindo a Deus para que, através do arrebatamento, sejamos livres das coisas terríveis que vão acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Que dá assunto para um outro vídeo. Este vídeo é para falar do arrebatamento da igreja. Portanto, irmãos, fiquem vigilantes, porque a qualquer momento o nosso Senhor Jesus vem arrebatar a sua igreja. Deixa aí o seu like, você que não é inscrito no canal, se inscreva, e até o próximo vídeo.